Soberano Deus, eterno Pai de bondade, Senhor, viemos diante da tua santa presença, Senhor, te pedir que tu nos auxilie, porque o homem, por falar por si mesmo, não fala nada, mas com teu, que seja tu, Senhor, ao falar através da minha boca e a profetizar, Senhor, as tuas verdades, porque a tua verdade é que deve reinar sobre tudo e todos. Então vamos aqui, e você, meu caro amigo, vocês talvez tenham muitas indagações, muitas perguntas sobre a Bíblia. Então você pergunta e a Bíblia responde. Talvez esta seja alguma das interrogações que você tenha que martelando em sua cabeça, né, em seu pensamento. Algumas dúvidas. O que será de mim? Talvez essa seja uma pergunta. O que será de mim depois da morte? Meu irmão, é o seguinte, a Bíblia, ela nos revela, ela afirma, ela é bem explícita, ela fala assim, a própria palavra de Deus. Isso é Cristo que disse, não sou eu. A Bíblia responde essa sua interrogação. A Bíblia responde, aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo final. Aí você diz, mas onde é que fala isso na Bíblia? Pode pegar sua Bíblia, pode ir lá e confirmar. Pode ser sua Bíblia católica, sua Bíblia evangélica, não tem diferença. É a palavra de Deus, então ela não muda. Então a Bíblia responde às suas interrogações. Ao homem está ordenado a morrer uma vez só. E depois disso o juízo final fala em Hebreus, vocês podem procurar na palavra aí de vocês na Bíblia, que tem em Hebreus 9, no capítulo 9, versículo 27, fala. É bem explícito. Fala que ao homem ele vai morrer só uma vez e depois disso vai ter o dia do julgamento diante do nosso Deus. Ele vai julgar todas as nossas obras, boas e más. Então, talvez outra pergunta que vocês, outra interrogação que vocês têm em mente, né? Fica martelando aí no pensamento de vocês. Meu Deus, a minha alma vai para o inferno ou para o céu, né? Então, a palavra de Deus responde essa sua dúvida, meu irmão. Quem tem o filho, o próprio Deus está dizendo, quem tem o filho, quem tem meu filho, que é Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida eterna. Isso é o próprio Deus que está falando. Então, é bem explicativo aqui, está bem claro, está bem... fala que quem tem o filho, por que quem tem o filho tem a vida eterna e quem não tem o filho não tem a vida eterna? Por quê? Aqui, como nós refletimos na primeira pergunta, o que será de mim depois da morte, que fala em Hebreus, falou que o homem morre só uma vez. Isso, a morte física. Mas na Bíblia fala de duas mortes, a morte carnal e a morte espiritual. E aqui, quando pergunta, minha alma vai para o céu ou para o inferno? Aí também aqui, Deus também responde, você, meu irmão, é que escolhe para onde quer ir. O inferno não foi para o ser humano. É o homem com as suas próprias pernas, com suas próprias atitudes, que caminha para o inferno. Ou para o céu, isso é escolha sua. Não existe terceiro caminho, existe só dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Um caminho que te leva para a eternidade com Cristo e um caminho que te leva para toda a eternidade junto com o demônio. Então, aqui é bem explícito. Fala assim, a Bíblia responde, quem tem o filho, Deus está dizendo que tem a vida eterna. Por quê? Porque você morre uma só vez, mas você morre com Cristo. Você fica lá esperando o dia do julgamento, mas você é de Cristo, porque você fez uma escolha aqui em vida. Você tem que fazer uma escolha enquanto está com seus olhos abertos. Quando você pode tomar alguma decisão, depois que a gente morre, acabou. Acabou. Sabe, se você estava andando com Cristo, você morreu com Cristo, você estava fazendo a vontade de Deus, pois então você é de Deus. Porque a palavra de Deus é bem clara. Não existe terceiro caminho, existe dois, ou é céu ou é inferno. Né? Então, como a palavra de Deus aqui fala... que você aceita Cristo, você vive com Cristo, se você aceitar Cristo, você tem a vida eterna. Mesmo depois de morto, vai vir o dia do julgamento, você vai ressuscitar da terra.
E você vai morar para toda a eternidade com Cristo na glória de Deus, porque Deus não é mentiroso. O que ele fala vai se cumprir. Então, aqui em 1 João, que fala que quem tem o Filho tem a vida eterna. E quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Por quê? Porque morreu sem Cristo. Ali já tomou uma decisão, vai ressuscitar. Na palavra de Deus diz que uns vai ressuscitar para a vida eterna, outro para a vergonha eterna, outro para a prisão eterna, que vai ser o inferno. Então, meu irmão, não acho que Deus é cruel, sabe? O homem, muitas das vezes, coloca Deus na parede, como se Deus tivesse culpa do seu sofrimento. Olha, ele nos deu livre-arbítrio para a gente procurar o caminho do bem, para a gente procurar o caminho que a gente quiser, o caminho do bem ou do mal, mas todas as nossas escolhas têm um preço, né? Então, em João aqui fala, quem tem um filho tem a vida eterna, porque se você tem Cristo, você está dizendo que quer viver com Cristo na eternidade. Agora, se você não aceita Deus na sua vida, não cumpre os mandamentos dele, você está longe dele. Então, você vai ter outra escolha, você está tendo uma escolha de viver na eternidade com o próprio demônio, no inferno. O inferno foi feito só para Satanás e os seus anjos, para eles viverem aprisionados o resto da vida, no dia do julgamento, na eternidade, sofrendo no lago de fogo, enxofre. Não foi feito para nós, não, humano, não. Nossa criação, Jesus, Deus, quando ele nos criou com muito amor. Ele nos criou e colocou aqui no mundo para a gente adorar ele em espírito e verdade. Mas tem muitos que se rebelam contra Deus. Acham que a culpa dos seus problemas, da sua vida, muitos dos levantes, muitas preocupações, muita coisa errada que acontece na sua vida, não é culpa de Deus, não. É culpa das suas próprias escolhas. Porque ele nos deu o livre-arbítrio para cada um escolher o caminho que quer. Mas só que a palavra de Deus também fala que tudo que tu semear, tu também se fará. Tudo que tu plantar, tu colherás, ou de bem ou de ruim. Então, aqui fala também, como será o inferno? A Bíblia responde, o inferno é um lugar de tormento na eternidade, que Deus preparou para o diabo e seus anjos. Olha o que eu tinha falado antes. Isso fala em Mateus 25, 41, versículo. E para todo ser humano que nesta vida se esquece de Deus e não obedece à palavra de Deus, como fala no Salmos capítulo 9, versículo 17. Lá só haverá pranto, rangido de dentes. Olha como é aí. Olha como Deus está revelando como é o inferno. Ele falou que ele não fez para o ser humano. O que é que a gente tinha falado antes, né? Que o Senhor tinha falado ao meu coração, eu estou falando para vocês. Que o inferno realmente, meu irmão, não foi feito para você, não. Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem que com as suas atitudes caminha para o inferno com as suas próprias pernas, porque Deus, ele não obriga ninguém a nada. Ele nos dá o livre-arbítrio para você fazer suas próprias escolhas. Só que suas próprias escolhas têm consequência. Tem consequência. Você pode até fazer, mas tem preço para ser pago, né? Então a Bíblia responde, como será o inferno? Tá aqui, o Senhor está dizendo, ele está descrevendo como é o inferno. Você quer ir para esse lugar? Depende de você, você que tem que escolher para onde você quer ir. Mas não foi feito para você não, viu, meu irmão? Foi feito só para o diabo e os seus anjos. Então, e para todo ser humano que se esquece de Deus, esse foi feito o lugar que ele está dizendo. O próprio Deus, não sou eu que estou dizendo. O próprio Deus foi feito para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que esquecem de Deus. Se esqueceu de mim. Se esqueceu de mim, não está comigo, está contra mim. E se está contra mim, está a favor do diabo. Porque só existe dois, ou Deus ou diabo. Como só existe dois lugares para onde você quer ir. O céu, para viver com toda a eternidade, em abundância, no paraíso eterno. Lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter nada de mal. Porque essas coisas só pertencem a esse mundo de tormento. Mas lá não, você vai ter vida e vida em abundância junto do Cristo. Então, ele fala que o inferno
E lá só haverá pranto e rangido de dentes. Por quê que ele descreve pranto? Muitos vão ser atormentados pro resto das suas vidas. Aí foi culpa de Cristo? Foi não, meu irmão. Foi culpa sua mesmo. Culpa nossa, porque nós é que fazemos nossas próprias escolhas. Deus nos obriga, não obriga nós a nada. São as nossas próprias escolhas que faz a gente ir para o canto que a gente queremos ir. A Bíblia também responde. Como será o céu? Olha a diferença da descrição do como é o inferno e olha como Jesus fala da descrição do reino de Deus para aqueles que querem viver com ele para toda a eternidade. Ele fala assim, a Bíblia responde, lá nunca mais haverá fome, nunca mais vocês terão sede, isso fala em Apocalipse 7:16. E Deus limpará, viu, meu irmão, de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor. Isso fala em Apocalipse 21:4. E como saberá o caminho para escapar do inferno? Como? Como é que eu vou saber o caminho? A palavra de Deus te explica, meu irmão. O próprio Cristo fala. A Bíblia responde. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso em João. Livro de João 14, versículo 6. Aí, vocês dizem, mas eu quero saber o caminho para mim ir para o céu, não para o inferno. Tá aqui, meu irmão. A Bíblia responde. O próprio Cristo deixou aqui quando ele passou por esse mundo, que ele também não gostou, viu? Ele fala que esse mundo é tenebroso. Foi isso a palavra de Jesus quando ele andou no mundo. Ele não gostou de passar por aqui. Ele veio para fazer a vontade do Pai dele, assim também como nós temos que fazer a vontade do Pai dele que está no céu. Viu? Então, não é a minha vontade que tem que reinar, é a vontade de Deus. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que tirar o eu e tenho que colocar Deus. Porque Ele é que é meu tudo. Ele é que é minha rocha e é minha vida eterna. Então, a Bíblia é bem explicativa. Como saberá o caminho? Como é que eu sei o caminho que me leva pro céu? Como é que eu vou escapar desse caminho que leva pro inferno? A Bíblia responde. Jesus disse... Ele explica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João fala. Aí aqui, outras interrogações, talvez que outras indagações que vocês têm, né? Talvez, quantas vezes você se pergunta, quanto aos meus pecados? Né? Mas quanto aos meus pecados, Deus? Ao que eu já fiz? A Bíblia responde. O próprio Cristo, ele responde, meu irmão, suas dúvidas. O que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas os que confessa a Deus e deixa alcançar a misericórdia de Deus, olha que lindo. Então, se você confessa o seu pecado, quem é outra pessoa que se acha no direito de lhe julgar? Se você confessa diante a Deus, que é o seu Criador, quem é fulano e ciclano para estar lhe apontando? Se é um pecador igual a você, né? Até porque ele falou até para aquela prostituta, né? A ex-prostituta, Maria Madalena, porque ela deixou de ser, é ex. Ela não é mais prostituta, ela é ex, porque ela passou a aceitar esse Cristo que nós estamos falando aqui. Né? Ele falou o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, muitos dizem assim, agora quer ser santinha, pecou tanto. Sim, o Senhor veio, foi para os pecadores, não foi para os santos, não. Quem está se sentindo santo não precisa de Deus. Foi o que ele disse? Quem precisa de médico são os doentes. Então, eu vim foi para esses. Não foi para os que estão salvos, não. Diz que no reino dos céus tem mais alegria por uma só ovelha perdida, desgarrada, do que por 100 salva. Porque quem está salvo não precisa mais de Cristo. Então, nós não podemos julgar as pessoas que estão fazendo coisas erradas, porque um dia fomos assim. A gente está aqui para
abrir os olhos deles, assim como um dia alguém chegou até a gente, levou a santa palavra de Deus e caiu todas as escamas dos nossos olhos e começamos a ter aquele entendimento da palavra de Deus. Eu falo por mim mesmo. Eu abri a Bíblia e não entendia nada, mas eu sei que também o que eu entendo hoje não sou eu. Eu sou muito humilde de falar isso porque eu não quero roubar a glória de Deus, porque Deus disse que não divide a glória dele com ninguém, porque toda honra e toda glória é a Deus. Jamais eu me atreveria a dizer que o entendimento que eu tenho da palavra de Deus hoje é minha. Não é minha, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu sou apenas um instrumento usado na mão do meu dono, que é Deus Todo-Poderoso. Ele é meu dono e o dono da minha família. Então ele fala aqui, meu irmão, se você está pecando, se você é um pecador, ele fala que ele é misericordioso para te perdoar. Só basta tu confessar, Senhor, me arrependo de todo o meu coração. Eu quero te aceitar você na minha vida como Cristo, como dono da minha vida. E ele fala aqui ainda em Provérbio 28, e o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Foi o sangue, aquele sangue que derramado na cruz, foi por mim, por você, por todos nós. Só basta você confessar, se arrepender. Para isso, meu irmão, você tem que se arrepender e não praticar mais. Deus, ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de misericórdia, ele não julga, ele não é como o homem. O homem é que julga. Muitas das vezes o homem é que julga um pecador igual a gente, mas Deus não, jamais ele fará isso, porque ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de misericórdia. Até porque a palavra de Deus diz que aquele que aponte, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então não fique julgando seu próximo se você é um pecador igual a ele. Só Deus pode julgar e nem ele nos julga. Quem somos nós para julgar o outro? Então, caro amigo, as interrogações perturbam sua mente, pode ser desfeita em nome de Jesus. A Bíblia responde, né? Independente de religião, vá a uma igreja evangélica, católica, aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração e de tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ele não mandou amar A e B primeiro do que ele. Ele não mandou amar pai e mãe primeiro do que ele. Ele não mandou amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento é o segundo mais importante. Mas o mais importante de todos, ele mandou amar quem? A mim. Ele disse assim, eu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento mais importante. Ele não mandou amar minha família primeiro do que a ele. Até porque o homem que apoia o braço no próprio homem, ele é um derrotado. Porque Deus diz que ai daquele que se apoia na força do próprio braço, é queda. Por isso que minha vida é apoiada na rocha. E essa rocha se chama Cristo. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia um no outro. Porque o homem é falho. Mas eu estou falando de um Deus que jamais vai lhe trair, jamais vai lhe julgar. Ele sempre vai lhe acolher. Quando todos te rejeitarem, ele diz, lembre também, meu filho, que me rejeitaram. Por causa do meu pai me rejeitaram. Assim também vão fazer com vocês. Vão chamar vocês de louco por causa de mim. Mas tenha fé. Tenha fé. Fique firme que a recompensa vai ser grande aqui na terra e no céu. Então, irmão, essa foi a palavra de Deus. Eu espero que tenha entrado nos corações de vocês. Eu espero que a partir de hoje vocês escolham o caminho que querem seguir. Não escolhe o caminho de morte. Escolha o caminho da vida. E essa vida é com Jesus Cristo. E toda a honra e toda a glória a Deus, meu Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém.